eu realmente tinha que, o meu medo de altura, eu tive que enfrentar para ficar nas plataformas fotografando, tive que viajar para países que estavam em condições complicadas, como a Venezuela e o Peru, principalmente a Venezuela, onde eu fiz boa parte desse material. Então, assim, foi uma coisa de sair da zona de conforto. E foi a minha primeira grande história para a National Geographic, e foi muito bom que ela já fosse assim, porque depois a coisa foi só ficando mais fácil. Né? Depois que eu já tinha feito o mais difícil, aí foi mais tranquilo tratar com os outros temas que eu vou trazer depois aqui para vocês. Então era uma narrativa falando da grandiosidade desse bicho, dessa questão dela ser, né, considerada aí a rainha das nossas florestas, então ainda tem essa questão dessa coroa. Então eu trazia vários elementos que não só jornalísticos, né, mas também do imaginário dos ribeirinhos, dos indígenas, para essa história. Claro, a coisa da escolha né, o retrato do ambiente onde ela vivia. A arpia ela é uma ave extremamente exigente, então ela só escolhe as melhores árvores, no caso essa castanheira aqui no meio, com a melhor vista. Então eu precisava achar uma imagem que também demonstrasse isso. E, claro, a grandiosidade desse bicho, a gente precisava de algumas referências. Né? Então eu trouxe algumas referências, no caso aqui um escalador que está ao lado do ninho dela, né? Vocês podem ver aí o tamanho do ninho do bicho. Essa é uma castanheira de cerca, nessa altura aí que ele está, 45 metros, né? Onde está o ninho, né? Ela ainda tinha mais 15 metros ali para cima. Então também essa coisa dessa grandiosidade dessa espécie. E isso a gente conseguia demonstrar com essas referências, porque às vezes quando você está vendo o bicho assim, ele pode ser um gaviãozinho de 30 centímetros, um lado do outro. Né? Então a ideia era ter essa referência. Aqui sim, né, a gente tinha uma referência direta, né, de tamanho. Essa arpia mediu, se eu não me engano, foi 2,10, uma das maiores que eu vi. Uma arpia que foi recuperada, foi encontrada machucada em Porto Seguro e foi solta, né, foi reintroduzida ali no Parque Nacional do Pau-Brasil, região Porto Seguro, Eunápolis ali. Né, a ideia do tamanho desse bicho. Aqui uma imagem que depois ela acabou sendo utilizada de forma conjunta, né? Não na National Geographic, mas em uma outra revista que eu publiquei, uma revista alemã. Eles usaram uma página dupla que tinha essa foto e essa outra imagem. Aqui uma arpia que estava sendo salva e aqui uma arpia que tinha sido baleada no Pará, em retaliação a algumas ações do ICMBio na região ali de Parauapebas, Marabá, né? Sul, sudeste ali do Pará. E, claro, como eu falei anteriormente, né, com algumas imagens, a questão da pressão sobre a espécie. Né? Quando eu penso em contar uma história, eu penso em contar também quais são os pontos fracos, né? O que a gente pode buscar, né? O que a gente tem que ver para tentar buscar uma solução. Aqui no caso também, outra frente muito complicada relacionada a essa espécie, que é uma espécie que né, se reproduz muito pouco, então qualquer indivíduo é uma perda, qualquer perda de um indivíduo é uma perda muito grande para a genética da espécie, né, e para a população, e aqui uma pressão muito grande que existe, principalmente na Amazônia, que principalmente por conta de criações, né? A arpia é uma águia que pega cachorro, pega galinha grande, existem lendas de que pega neném, né? Ela tenta chamar também de gavião pega neném. Então, muitos ribeirinhos matam as arpias, né? Em função disso. Então, eu queria trazer essa imagem também que mostra essa referência, né? Era uma pata de um ribeirinho na região de Parintins. A questão indígena, que envolve uma outra coisa, né, principalmente essa questão da utilização das penas. Eles geralmente capturam um filhote e criam ele numa gaiolinha ali e vão arrancando as penas durante toda a vida aí do bicho. Também uma grande malcriação, tudo uma coisa relacionada à cultura também, mas, no meu ponto de vista, às vezes discutível, dependendo, né, do tipo de comunidade, né, e do grau que eles têm ali de relação com a floresta.
Nesse trabalho, eu usei pela primeira vez, isso aí eu estou falando de 2004, esse trabalho foi um trabalho híbrido, né? Eu fotografava com filme e com digital, ali as primeiras câmeras, não sei se vocês lembram, Canon 10D, câmeras muito ruins, vou dizer, né? O arquivo era ruim, eu não gostava do arquivo, mas eu já tinha uma pressão para fazer essa transição, e elas foram muito úteis nas câmeras remotas que eu utilizei. Então, a gente instalou algumas câmeras próximas ao ninho e conseguimos aí trazer também uma visão de plano achatado, né, de teleobjetiva, então também um plano mais aberto, com uma grande angular, mostrando a floresta, né, o lar desse bicho ao fundo. Algumas cenas, né, aí dessa coisa do cuidado, da proximidade, né, com... E, por fim, uma cena que eu esperei durante muito tempo, tentei, batalhei durante muito tempo, que era mostrar essa espécie carregando suas presas, né, mostrar ali o tamanho, né, esse aqui é um tatu peba, é um tatu, vamos dizer assim, né, deve pesar aí uns 3, 4 quilos. Então, eu tinha visto várias vezes e nunca tinha conseguido fazer a foto que eu queria, porque é um bicho muito rápido, é um bicho muito silencioso, e esse dia, finalmente, eu consegui fazer né, produzir essa imagem dela trazendo um tatu recém abatido aí para o seu ninho. Aqui um pouquinho dos bastidores, né, no que diz respeito aí, principalmente a esse desconforto que eu tive que viver, né? Eu tinha que subir todo dia 35 metros, principalmente para essa plataforma, que foi a que eu trabalhei mais, na Floresta Nacional de Carajás, 35 metros até lá em cima, e todo dia que eu chegava lá eu perguntava o que eu estava fazendo. Pelo amor de Deus, para que isso? Né? Por que eu não estou caçando outra coisa? Mas, enfim, depois que chegava lá em cima, a gente ficava amarradinho, ficava tranquilo, levava um cafezinho, já levava a comida, eu tinha sempre um assistente, durante algum tempo foi um biólogo chamado Marcos Canuto, que era meio adrenalina, assim, que ele era muito louco, e depois um francês, Olivier Jadouin, que aí sim trouxe mais calma para mim, técnicas mais refinadas, né? Ele era um podador de árvores na França, profissional, então ele veio com outras técnicas. Nessa época aí dessa foto, que era com o Canuto, era muito kamikaze. Eu realmente era frio na barriga o tempo inteiro, assim. Mas graças a Deus estou aqui para contar a história. Bom, então como eu falei para vocês, eu tinha passado por esse perrengue grande, né? Tinha começado com o pé direito, porque a história foi muito bem, né, aceita, teve muita repercussão, mas tinha começado com uma coisa mais complicada. E depois daquilo era só vinha descendo. Eu falei, eu não quero mais agora em cima, vamos trabalhar, vamos buscar alguma história que eu tenha interesse, que eu tenha alguma coisa, alguma conexão, e vamos para um outro ambiente. E aí eu escolhi essa temática, que eram as ariranhas, um bicho que eu já era fascinado por elas, né, por eles, que são as lontras gigantes, né, são as maiores lontras do mundo, que habitam ali os rios da Amazônia e do Pantanal, existiam na bacia do São Francisco também, mas estão extintas na bacia do São Francisco, e era um bicho que eu achava muito carismático e que tinha uma fama horrível. Talvez alguns de vocês lembrem de um acidente que houve no Zoológico de Brasília, no ano que eu nasci, 1979, em que um sargento do Exército estava com a família no Zoológico de Brasília, salvou uma criança, o menino caiu dentro do fosso das ariranhas, ele pulou para tirar esse menino de lá, tirou o menino de lá, e as ariranhas estavam com filhote na época, morderam as pernas dele, né, atacaram as pernas dele, ele morreu 3 dias depois, claro, por conta de infecções generalizadas, né, o bicho com a boca muito suja, muitos germes ali, acertou algumas veias e tal, e na época eu busquei no Correio Brasiliense as manchetes, e eram coisas assim, horríveis, né? Tratando o bicho Eu lembro disso. como um Uhum. monstro, né? Como um predador e tudo É. mais, e um bicho que já tinha vivido um ciclo de caça até o final da década de 60, quando foi proibida a caça no Brasil, a ariranha foi quase extinta por conta da venda da pele para os Estados Unidos e para a Europa.
Então, era um bicho que já tinha passado ali 9 anos, 10 anos de certa tranquilidade, né? Por conta de não ter mais uma caça comercial, e aí ela voltou a ter uma fama e sofreu uma nova pressão demográfica aí, né, na população, no Pantanal e tal, e ali principalmente na região de Goiás, ali também, no Araguaia e tal, porque as pessoas caçavam por conta dessa má fama. Então, na época, até a matéria tinha alguma relação com essa má fama das ariranhas. E é um bicho maravilhoso, é um bicho super brincalhão, é como se fosse a nossa foca. É um mamífero, é o único mamífero carnívoro que vive em família nas Américas, na América do Sul. Então é muito bonito ver aqueles banhos. Eu não sei se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ver. É muito bonito, né, um barulho, é um bicho alegre, né, gostoso de observar e fotografar. É um exímio caçador, né, caça peixes enormes, fica ali debaixo d'água um tempão. Então, para mim, depois que eu tinha saído daquele trabalho da arpia, de ficar lá naquele perrengue, né, em árvore na Amazônia, trabalhei também na Amazônia, mas em barco, na região ali de Balbina, do reservatório de Balbina, e também no Pantanal. Então, assim, foi uma outra, né, foi uma viagem, foram viagens muito mais tranquilas e um nível de produção bem mais, né, relaxante assim para quem tinha saído desse outro trabalho. Aí também a questão do ambiente, né, dessa coisa que eu sempre tento trazer, do local onde o bicho está inserido, suas relações ali, né, elas, os jacarés são meio conflitantes. Aqui eram dois, na verdade, aqui atrás tem outro, aqui, dois órfãos que foram encontrados num restaurante em Manaus. O cara tinha recebido eles filhotes, colocou ele no pocinho ali de peixe que ele tinha, e de repente os bichos começaram a crescer, comer os peixes todos, e ele acabou entregando para o zoológico do Exército em Manaus, o SIGS. E aí eu fui lá fotografá-los. Aqui essa questão das relações familiares, né? Ver esses bichos realmente, principalmente no Pantanal, onde eles são um pouco menos ariscos, sempre rende um material estético, assim, você tem essa questão do reflexo, é sempre muito bonito fotografar. E essa história, que foi o final da reportagem, eu tinha prometido para o editor, que a gente, na verdade, tinha surgido uma situação, que era fotografar um filhote que estava sendo reabilitado no Rio Salobra, no Mato Grosso do Sul. Uma bióloga tinha recebido esse filhote e estava treinando ele para devolvê-lo à natureza, e o Rio Salobra é um rio muito limpo. E eu estava com tudo certo para fazer essa matéria, estava saindo de Cuiabá, ia me deslocar para Campo Grande, né, já com equipamento de mergulho, caixa-estanque e tal, quando ela me ligou e avisou que esse filhote tinha sido comido por uma onça parda. E aí putz, né, ela já estava lá toda traumatizada e tudo mais. Eu fiquei com uma situação bem complicada, assim, porque era muito importante trazer esse fator ligado à relação do bicho com a água, né? Um bicho que tem membranas interdigitais, tem uma pata que parece um remo. Então era uma imagem que o editor tinha muita expectativa, ele já tinha vendido essa ideia para os editores da National Americana também. E aí eu fiquei naquela sinuca. Depois, se vocês quiserem até saber um pouco mais sobre esse filho, é uma história muito bonita. Tem um documentário da BBC que está no YouTube, chama Raising Sancho, Criando Sancho. É muito bonito, vale a pena ver, com a Carolina, que é essa bióloga. O pessoal da BBC estava acompanhando esse filhote desde quando ele chegou lá. E acompanharam, inclusive, o dia que ela foi lá na casinha de cachorro dele e estava só o sangue lá. E as pegadas da onça parda. E aí eu comecei a procurar, mobilizar contatos para a gente tentar fazer uma foto subaquática. O pessoal do INPA, né, que tem os peixes boi lá, tinha um tanque grande, tem algumas ariranhas, não nesse tanque, mas seria uma operação de guerra, tirar peixe boi de tanque e tudo mais. E eu acabei encontrando essa ariranha, sabendo dessa ariranha, no zoológico de Sorocaba, no Quinzinho de Barros, um zoológico pequeno, municipal. Tinham acabado de fazer um recinto novo, tinham feito um concurso
para dar nome a essa ariranha que tinha acabado de chegar de onde? De Brasília. E na hora que eu estou conversando com a diretora do zoológico, ela me conta que essa ariranha, que claro, ganhou um nome criançada, você sabe como é que é, princesa, né? Então, aqueles nomes bem criativos, né? Ela me contou que a princesa era neta daquelas ariranhas que mataram, né, que mataram, eu fico com isso na cabeça, que morderam o soldado, né, o Silvio Hollenbach, e então que a gente acabou, toda a conexão da história foi muito legal, porque foi a última foto que eu fiz, ela foi a foto que fechou a reportagem, com essa legenda, uma legenda extensa, falando exatamente disso, né? Que agora, depois de 30 anos, né, sei lá, não lembro exatamente, foi 2008, acho que a gente publicou essa matéria, é, essa ariranha, que era a neta daquelas ariranhas que trouxeram tanto prejuízo, entre aspas, para a espécie, né, estava tendo a oportunidade de reescrever uma nova história, mostrando para as crianças que iam ali, que visitavam esse zoológico, que ela não era um bicho malvado, que não era um grande predador e que não era um assassino de seres humanos. Então, foi muito legal assim essas coisas dessas produções de documentários, de reportagens. Eu gosto muito porque é um processo dinâmico, apesar da gente tentar estabelecer pautas, metas. Eu sou meio, às vezes eu fico fazendo até storyboards assim de alguma foto que eu quero e tal, mas as coisas acontecem, né? E no fim das contas as histórias por trás das fotos é que são o mais interessante do processo. Aqui, aqui na região de Balbina, eu com o Mutum, meu guia lá da região. Bom, eu falei até que, né, não ia entrar mais nenhuma roubada, que eu estava indo para as coisas mais tranquilas e tudo mais, e aí surgiu essa história aqui. Não tinha que subir em árvore, mas eu tive que me meter num lugar que eu realmente também não me senti confortável, um tipo de animal que eu também não tenho muito, não vou dizer amor, mas não tenho ali muito carinho, né? Eu acho que pouca gente tem. E eu fui convidado aí pelo pessoal do Instituto Vital Brasil, lá de Niterói, né, para acompanhar uma expedição para a Ilha da Queimada Grande, né, conhecida também como a Ilha das Cobras, ali na região de Itanhaém, litoral sul de São Paulo, está a 32 quilômetros da costa. Era um grande amigo meu, me encheu, me encheu, me encheu, me encheu. Eu falei, então vamos, cara, vamos e tudo mais, e beleza, topo. E aí nós fomos. Eu achava, eu não sei se vocês já tinham ouvido falar desse lugar, mas tinha muita coisa ligada a sensacionalismo, né? Era uma coisa, ainda tem alguns programas, Discovery, que o pessoal vai lá, busca o tesouro, parará. Então eu tinha um pouco de birra dessa história, porque era uma história que ela ia acabar sendo uma história sensacionalista e não ia trazer vamos dizer, nenhum benefício para aquela espécie. Eu estava com isso na cabeça. Mas durante a viagem, a gente estava com outros pesquisadores, né? Eles começaram a me contar a história dessa espécie, que é uma história super interessante, né? Que é no final eles me falaram que é uma espécie que, se o Darwin tivesse tido acesso a ela na época que ele desenvolveu a da evolução, ele não precisaria ficar com aquele tanto de comparação de biquinho de passarinho e tudo mais, porque esse bicho simplesmente ele ficou preso numa ilha, né, depois da última glaciação, e todos os bichos morreram, e ou ele se adaptava ou ele também pereceria. E ele se adaptou, começou uma jararaca, né, são as jararacas ilhoa. Jararaca, a gente sabe que as jararacas não são muito arborícolas. Esse bicho é um exímio subidor de árvore, e ele adaptou o seu veneno para matar o que tinha disponível na ilha, já que todos os mamíferos tinham morrido, ele passou a caçar as aves. Só que para matar uma ave, ele precisava dar uma picada na ave e a ave tinha que morrer na hora, porque se ela fosse morrer 20 metros para frente, ele já não ia encontrar. Então, ela adaptou o seu veneno e o veneno dela é super letal. Mata em segundos, né? Espécies pequenas. Claro que para o homem também não tem essa letalidade de uma ave, né? Pelo volume ali, mas é um veneno também que está aí sendo estudado com várias possibilidades. Esse é o meu companheiro que me chamou, meu amigo que me chamou, o Breno.
E aí a gente acampou aqui embaixo, né? O acampamento era aqui embaixo, porque ele falava que onde tinha vento não tinha cobra. Aí no primeiro dia eu vou fazer um xixi aqui na pedra, quem que tá lá? A danada da cobra. Né? Falei, pô, beleza, cara, agora acabou o sossego, né? Mas era engraçado porque, assim, primeiro, segundo, acabei indo 4 vezes nessa ilha. Primeiro, segundo dia você tá ali, dorme de perneira, tá todo. No terceiro dia você já tá de chinelo, tá. Se a gente vai ganhando uma confiança que realmente é um negócio perigoso, mas graças a Deus nunca houve nenhum acidente, né? A gente nunca teve nenhum problema. Foi um desafio grande também, estético e técnico, né? Porque envolvia se aproximar de um bicho peçonhento, né? Um bicho complicado, eu não tinha muita relação, mas foi muito bom porque eu estava muito bem acompanhado, isso é uma coisa que eu tento sempre fazer nos projetos que eu desenvolvo, de estar seguindo pesquisadores que conheçam essas espécies, que conheçam os assuntos, que vão me municiar de informações e muitas vezes vão estar comigo em campo, né, para me apoiar nessa produção. Aqui também essa relação, né, da espécie com o mar, então aqui a gente vê os barquinhos também, os pescadores usam muito essa ilha para se proteger do vento. Essa foi a foto que foi a abertura da reportagem, né, a página dupla de abertura, com o título aqui em cima. Detalhes, aí eu realmente já, né, fui me sentindo mais confortável e me aproximando. O trabalho dos pesquisadores de coleta, coleta do veneno, né, coleta de escamas, retirada de carrapatos, né, essas cobras também têm muito carrapatos da época que a marinha, que moravam marinheiros lá, eles levavam cachorros, cabras, e acabaram dispersando os carrapatos nessas cobras. Eu nem sabia que cobra tinha carrapato, e aí nessa viagem eu descobri. Aqui, ó, tá vendo? Carrapatão nela aqui, ó. E ela não consegue tirar, né? Isso é o mais triste. Então esse cara ficava lá, tratando as cobras igual pet, tirando o carrapato delas. Aqui a questão que eu tinha mais medo nessa viagem, a ilha ela tem Mata Atlântica, né, tem floresta, e é muito escarpada, assim. Então o que eu tinha medo era isso, uma hora meter a mão numa árvore e botar a mão numa cobra. Era um negócio que assim, eu tinha pesadelo de noite com isso, a cobra cair na minha cara. Graças a Deus não teve nada disso. Mas topava com elas toda hora, voltando, isso aqui, a gente voltando um dia para o acampamento, encontramos ela na pedra, já chegando lá embaixo. Eu acabei voltando, foi uma matéria que teve muita repercussão na época, e eu acabei voltando para fazer mais 2 reportagens lá, com uma revista alemã e depois com uma revista austríaca, que esse é o Martin, um repórter austríaco, e é um negócio que assim, é um fetiche que o pessoal tem. Quando vê esse negócio, aí os caras querem vir. Não, cara, já tem o material pronto, é só você entrevistar ali um pesquisador, entrevista o chefe lá da ilha, mas não, quero ir, quero ir. Bom, nós vamos. Aqui, quando a gente fez a matéria para a National Geographic, o repórter aí do meu lado esquerdo, o André Julião, e aqui o Breno, que sempre acabou virando, né, meu companheiro, ele acabava sendo o guia de todas as expedições que eu fiz depois. Bom, e aí, saindo dessa outra história, eu parti para uma missão que eu já tinha muito interesse, um outro ecossistema. Eu acho que eu sempre também busquei essas coisas, essas oportunidades profissionais para conhecer lugares mais a fundo que eu tinha vontade. Eu sou apaixonado pela Caatinga e, tinha tido poucas oportunidades na Caatinga, no sertão mesmo, né? Apesar de eu frequentar o norte de Minas, região ali de Januária, com meu pai, né? Frequentei com meu pai muitos anos, não era uma Caatinga dessa bruta mesmo, né? O sertãozão. E já tinha passado por alguns lugares no sertão da Bahia e tinha ouvido milhares de histórias sobre essa espécie, né? Arara azul de Lear. E aí, por conta também de algumas conjunturas ali profissionais, eu acabei indo parar em Canudos e comecei esse projeto, que acabou também, além da reportagem da National Geographic e em outras revistas, como a BBC Wildlife,
acabou se tornando um livro em 2018, um livro que eu gosto muito, talvez o livro que eu mais gosto que eu tenha produzido, que foi quando eu, junto com o Gustavo Nolasco, que é o autor, ele conseguiu virar um pouco mais a minha chave da gente fazer essa conexão realmente de um bicho sertanejo com o humano sertanejo e com toda